Olá, boa noite, tudo bem? Hoje vai ser um dia muito especial, que eu tô com uma convidada muito legal, que eu tô procurando, esperando para fazer essa live um tempão, que é a Cíntia Bonfante, que é fonoaudióloga, e a gente vai falar sobre uma coisa muito importante na T21, que é a mastigação. Tão importante para todo o processo alimentar, para o processo de fala, para esse desenvolvimento facial, muscular, né? Da processo de mastigação. Então, ter a Cíntia aqui como uma convidada, a gente demorou um tempinho para fazer essa live, que é um assunto que eu trabalho muito dentro do consultório, que é a mastigação, a importância dessa mastigação. Oi, Ana. Oi, Malu. Oi, Lu. Tudo bem? Ó, a Cintia entrou e eu vou convidar ela para a gente fazer esse bate-papo. Algumas pessoas me enviaram perguntas que eu vou fazer na live, enviaram perguntas para ela e a gente vai trocando essas informações aqui para ajudar vocês nesse processo. Deixa eu chamar a Cintia aqui. Olá. Oi, Cíntia, Oi, tudo bem? tudo bem? E vocês? Tudo bem, finalmente nossa live saiu. Finalmente, não é fácil, né? Finalmente, Ajustar é nossos verdade. horários. A gente já combina essa live há tanto tempo, né? É, Mas é claro que a gente tem uma rotina bem pesada, inclusive você saiu agora acabou agora teus atendimentos, né? E a gente fala sobre um assunto que é muito complicado para todas as mães. Muitas passam muitas dificuldades nesse processo. E, em primeiro lugar, eu queria que você, o pessoal está entrando agora, e eu queria que você se apresentasse, falasse da tua formação, da tua experiência, desse tanto tempo trabalhando com crianças na T21. Queria muito que você se apresentasse aí para o pessoal que está entrando. E quem não conseguir assistir agora, eu vou deixar salva a live lá no meu IGTV, porque eu acho que nesse horário tem muita live, né? tem. E depois, e também é um horário de jantar e tudo, então eu vou deixar salva para quem não puder assistir agora, assistir depois. Vamos lá, Cintia. Então, obrigada, né, pelo convite. É muito bom poder conversar entre as profissões, né? A gente tem que conversar mais, fazer essa interdisciplinaridade mais vezes, né? E eu tenho, então, a minha formação em fonoaudiologia e fonoaudiologia neurofuncional, neuropsicologia, método Bobat, estimulação precoce, então, do modelo Denver pela Califórnia. E eu tenho experiência com a T21 há mais de 10 anos que eu atendo bebês e crianças maiores, né, com T21, focado sempre no desenvolvimento motor oral para a fala, né? Então, a questão de mastigação ela é muito importante para a fala. E hoje a gente vai poder conversar bastante sobre isso, ajudar as famílias a ter um olhar diferente para essa habilidade que ela é tão importante, mas também tão negligenciada, né? Que é Verdade. a questão da mastigação. Eu queria que você me dissesse, porque tem muitas famílias, a gente tem famílias de todos os tipos no seguinte sentido, tem de faixas etárias diferentes. Tem famílias aqui que já têm crianças com 6, 7, 8 anos. Eu queria que você falasse, mas tem famílias que acabaram de ter bebê e ainda estão muito perdidos nesse contexto. Então, eu queria te perguntar qual o momento correto de procurar o fonoaudiólogo na T21. Então, o momento correto é: o bebê nasceu, ele já pode ir para fono. Caso ele tenha dificuldades, alguma deficiência cardíaca associada, aí provavelmente seria bom esperar uns 2, 3 meses. Mas assim,
começar desde cedo, né? O bebê nasceu, já pode começar na fono para trabalhar toda essa musculatura. Ajuda também na questão da amamentação, né? Escolha de bico, chupeta, o que for querer usar com a criança. Também o fonoaudiólogo pode instruir se usa, se não usa. Então, desde bebezinho é importante toda essa organização, né? Eu sempre digo que como a gente sabe que na T21 vai demorar um pouquinho mais para a criança desenvolver as habilidades, então a gente começa antes, né? A gente não espera ver o atraso acontecer, a gente começa antes, por isso que tem que começar desde bebezinho, para que essa criança possa ter a estimulação adequada e que desenvolva da melhor forma possível, né? Na amamentação, você já pode fazer algum tipo de diagnóstico da parte mecânica? Sim, a gente consegue, a gente começa, né, essa avaliação no bebezinho, vendo como é que ele tá mamando no peito, como é que é essa pega. A gente já avalia toda a estrutura motora, a gente avalia a anatomia, se tá tudo bem, se tem a gente faz o teste da linguinha, vê se o freio da língua tá, né, do tamanho correto, se ele não tá, se a musculatura precisa de ajuda para mamar no peito. Porque a criança com a trissomia, ela pode ter dificuldade para mamar no peito, mas não quer dizer que ela não vai conseguir. Ela consegue, se a gente ajuda, se a gente sabe como fazer, né? E essa orientação, o fonoaudiólogo com experiência na T21 que vai conseguir trabalhar isso, né? Não é qualquer profissional, porque é muito mais fácil eu dizer, é que na síndrome de Down é assim mesmo, se eu não sei de síndrome de Down. Se eu não sei estimular, né? É óbvio que o problema é a síndrome de Down e não a minha metodologia, né? Sim, sim. É porque na síndrome de Down a gente tem a hipotonia muscular, né? Eles têm essa dificuldade nessa base energética que é de fazer o processo mesmo de energia, de tudo. Tanto que a gente vê muitos bebês sonolentos, né? A gente tem isso também. Quando o bebê é muito sonolento, qual é esse protocolo? Qual tipo de atividade se faz com um bebê muito sonolento? Depende, porque se a criança nasce com uma cardiopatia, ela vai ser mais sonolenta. Sim. E aí acaba que a criança precisa de algumas coisas diferentes, né? Mas geralmente a gente vai trabalhar para ativar essa musculatura. Então a gente já começa com exercícios motores orais nesse bebezinho, para que ele comece a ter uma propriocepção melhor, essa sensação do rosto, né? Então, devido à hipotonia, acaba que a criança tem uma diminuição também de propriocepção, de sensação, né? Do seu músculo. Onde que, né? Para eu saber, para eu fazer um bico, eu preciso ter noção onde está meu músculo, né? É difícil da gente, adultos, imaginar que se nós não tivéssemos propriocepção, a gente não ia conseguir juntar os lábios. Né? É difícil porque para nós é automático. Então, sim. Na T21 isso não é automático, né? Não. Na T21 é tudo ensinado. Claro, a gente sabe que tem o reflexo de sucção, mas na criança com T21 esse reflexo é um pouco menor. Em algumas crianças pode ser que esse reflexo quase não exista. Em outras crianças existe, ela consegue, mas não tem a força suficiente. Então, vai ter a variabilidade de cada um, mas a gente sabe que, no geral, as crianças com a trissomia têm mais dificuldade nisso, sim. Então, a gente ajuda já desde o hospital. Normalmente tem fono no hospital para trabalhar essa questão da via oral de alimentação por amamentação ou por se precisar de mamadeira, né? Eu queria te perguntar assim, a gente passa por vários processos, né? Primeiro a amamentação, depois vem a grande questão da introdução alimentar. Eu queria que você falasse sobre os sinais de prontidão para a introdução alimentar, porque o que acontece? Tem os sinais de prontidão físicos, né?
e tem os sinais de prontidão para deglutição. Então, muitas mães na T21 ficam ainda com dúvidas se o filho está pronto para esse processo. E quando eu atendo introdução alimentar, eu sempre pergunto qual é o laudo da fono. Já foi na fono? Já fez toda essa avaliação mecânica de língua? Queria que você explicasse mesmo esse processo de empurrar o alimento para o céu da boca, lateralizar, para depois passar para a parte posterior. Como é que isso funciona? Porque às vezes, Cíntia, nem todas as mães têm esse olhar. E é bom quando a gente comunica isso numa live, porque as mães acabam prestando mais atenção nessa função, que pode dar mais segurança para a ingestão de novos alimentos, novas texturas e tudo isso. Então, assim, como que a gente vê, né, se a criança está pronta para começar uma alimentação via oral fora do leite materno? Ou a gente começa dessa criança, ela tá adequada, ou seja, se ela sabe ficar com o tronco firme, ela precisa ter esse tronco mais firme, porque o tronco mais firme proporciona uma melhor sustentação do pescoço. E dentro do pescoço que a gente tem o esôfago, a laringe, né? Então, por isso que a gente precisa de uma estrutura forte, né? Não precisa estar 100% forte, mas que para que esteja mais seguro, a gente sabe que ela precisa estar estável. Ela tem que ter estabilidade. Então, essa estabilidade a gente pode dar para ela, né? Com cadeiras adequadas, com uma organização melhor da postura. E que a gente já começa a trabalhar a mastigação desde os 6 meses, né? Desde antes. E o que é? Tem uma coisa muito de mitos, né? E essa questão da mastigação, todo mundo pensa, mastigação dentes. Só que é a mastigação que proporciona a erupção dos dentes de forma mais adequada. Então, a erupção dos dentes é sair os dentes da gengiva, né? E aí, o que a gente sabe? A criança com trissomia vai nascer os dentes depois. Mas a gente tem que estimular a mastigação para que essa gengiva afine e ela proporcione o nascimento dos dentes o quanto antes possível. Então, é o estilo de vida que a gente escolhe dar para as crianças que faz com que esse desenvolvimento aconteça ou não. Então, inclusive a erupção dos dentes, né? Mas, independente de dentes ou não, a criança é capaz de mastigar. Ela precisa desse estímulo. Se eu for esperar uma criança com T21 estar pronta para mastigar, para começar a introduzir, ali com 1 ano, 2, quando começar a nascer dente, eu perdi todo esse tempo de estimulação. E ela vai ter dificuldade para mastigar. E ela vai ter seletividade alimentar, porque ela só está acostumada com uma textura pastosa. Só uma textura. Aquela coisa cremosa. E aí a gente quer que a criança coma coisas que tenham texturas diferentes. E aí a gente não pensa, opa, mas eu nunca oportunizei para o meu filho, para o meu paciente, esse tipo de estímulo. E aí ele não quer, porque ele não conhece. Imagina alguém enfiando uma coisa na tua boca, tu quer isso? Eu, adulta, eu não quero. Imagina uma criança. Então, a gente precisa cuidar da mastigação, porque o músculo que sustenta a mandíbula é o músculo responsável pela mastigação. Então, o que a gente vê? Crianças com trissomia têm a mandíbula... A produção da língua também, né? E a mandíbula cai porque a língua tá pesada. E aí, a gente vai... É uma bola de neve, né? Então, aquela mandíbula caída, sem força muscular para uma mastigação. Aí os pais querem que a criança mastigue com 2 anos, mas ela nunca teve estrutura trabalhada para isso.
E ela já vai ter muito mais dificuldades, porque a musculatura já tem muito menos força muscular, muito mais hipotonia, né? Com o tempo, porque a respiração passa a ser mais oral. Então, a criança respira pela boca, já abre mais a boca, diminui a força do masseter aqui, que segura a mandíbula, e aí é aquela bola de neve. Então, é imprescindível que a criança possa ser estimulada a mastigar a partir dos 6 meses. Ela pode e deve ser estimulada a isso. Então, eu queria te perguntar uma outra coisa que também passa muito pelo meu consultório. Como, por exemplo, até uma mãe escreveu aqui sobre as crianças que não conseguem ingerir o líquido. Pode ser água, pode ser suco, pode ser... quando ele bebe, ele engasga. E isso é muito difícil, porque também tudo é ligado, né? O trato gastrointestinal começa na boca. Então, se esse processo de mastigação, de quebra de moléculas, de quebra em pedaços menores, já com alguma parte enzimática quebrando em 1000 pedacinhos para poder digerir, não acontece corretamente, piora a função intestinal, porque também ocorre uma fermentação maior de todo esse processo. E quando a criança acaba não ingerindo um volume de água adequado, piora porque a gente também tem a hipotonia no trato gastrointestinal. Então, é o quadro que a gente vê pouca ingestão hídrica, falta de mastigação, dificuldade de digestão. Aí a gente faz um efeito dominó com refluxo, com constipação. Então, eu sempre falo desse pensamento de tudo, de pensar no trato gastrointestinal mesmo, começa na boca e termina no ânus. Então, o alimento, ele passa por esse processo. Então, a gente tem que incentivar a mastigação para que esse processo não complique o amiguinho lá da frente, né? Senão o amiguinho lá da frente vai ficar bem chateado se chegar pedaços de alimento inteiros lá na frente. Mas os líquidos também são um problema. Porque aqui tem crianças que usam, inclusive, espessantes para ficar mais consistente, teoricamente mais pesada a comida, para poder descer no trato gastrointestinal. Como é que na fonoaudiologia, como é que esse protocolo é feito? Como você incentiva de ingerir líquido sem esse problema do engasgo? A nossa musculatura, a nossa organização motora, ela é feita de acordo com a consistência do alimento que a criança está ingerindo. Então, quando a gente está ingerindo algo sólido, a mastigação entra em ação, a carne, o alimento estiver nos dentes, nos molares, a língua, ela faz lateralização para buscar esse alimento de cá, passar para lá, para cá, para lá. E essa força de deglutição, a língua faz uma força maior e ela, por ser pedaços maiores, a língua tem um controle melhor desse alimento. E aí, quando a língua bota todo o alimento no meio dela, ela faz uma força para trazer para trás, empurrando a ponta da língua na parte que a gente chama atrás aqui na papila, né? A língua faz uma pressão ali, empurra e faz uma posteriorização da língua. Essa força, ela é organizada pelo tipo de alimento. Quando a gente está tomando água, é muito mais fácil de eu me engasgar, porque a língua precisa ter força para fazer esse canolamento e segurar essa água aqui. Se eu não seguro essa água, o que acontece? A água escorre. Então, a língua não está pronta para segurar esse líquido. Como ele escorre muito fácil, a minha língua não tem habilidade e escorrega. Com o suco, é um pouco diferente, porque o suco ele é mais denso. Ele não é líquido exatamente como a água. Ele tem uma textura um pouquinho mais pesada, ele tem outras características, e aí a língua consegue controlar um pouquinho mais. Então, a gente tem o costume de usar o espessante para a água
Por causa disso, porque daí a gente deixa a água um pouquinho mais pesada. A língua identifica que tá ali esse líquido e ela consegue se organizar. Porque pra gente segurar um alimento na língua, a língua não pode estar assim, ó. Entendi. E aí o líquido vai escorrer, como se fosse um escorregador mesmo. Então, o E a líquido língua, ela também, mais... a língua, ela também vai, como é que eu posso te dizer? Ganhando essa força conforme as texturas vão aumentando. Não Não é? existe experiência motora sem experiência. Então, eu preciso estimular essa criança a ter a força muscular da língua para controlar esse líquido dentro da boca da criança. Com segurança. Como uma mãe, alguém falou aqui com relação à disfagia, né? Disfagia é uma dificuldade de deglutição. E essa dificuldade de deglutição a gente caracteriza como leve, moderada, severa, disfagia para líquidos, disfagia para pastoso, disfagia para sólidos, existem subtipos. E o fonoaudiólogo que dá esse diagnóstico é o fonoaudiólogo que vai fazer essa avaliação. Existe a avaliação que é deglutograma, é como se fosse uma ressonância magnética da deglutição. Então, a gente faz um vídeo, vê por dentro como é que está sendo para engolir esse alimento e a gente consegue ver o que está acontecendo aqui dentro. Porque a parte motora oral interfere aqui embaixo, né? Então, eu preciso ter uma boa função motora oral para que o meu pescoço, onde tem a laringe e o esôfago é o cano de trás e a laringe é o cano da frente. Então, o engasgo acontece o quê? A laringe, ao invés de fazer o movimento correto, a laringe, sem querer, entrou na hora de engolir e ela subiu. Ela abriu. E aí entrou o líquido dentro do pulmão. E isso é uma pneumonia por broncoaspiração. E o esôfago que tinha que ter aberto a porta. Então, nessa hora, o líquido, ele fica... A língua não conseguiu organizar, desceu, escorregou, opa, sem querer entrou na laringe. No nosso pescoço aqui, né? O esôfago tá aqui atrás, a laringe tá mais na frente. Só que é só dividido por uma porta, que é a epiglote. Então, se essa epiglote faz um movimento errado, o líquido vai para o pulmão. E aí a gente tem as complicações pulmonares. Mas a disfagia, ela é caracterizada por uma incoordenação mesmo, tanto mecânica como oromotora. E a gente sabe que a criança com trissomia tem mais facilidade com isso. Mas com o fonoaudiólogo, a gente vai trabalhar essa mastigação com segurança, sem risco para a criança, né? E a família precisa estar entendendo, aprendendo como fazer isso, com o fonoaudiólogo ensinando direitinho. E o risco existe para todas as crianças, né? A gente tem que cuidar com o formato de alimentos, a gente tem que cuidar em qualquer criança. O que acontece com a criança com trissomia, os pais têm mais medo, porque eles já sabem do risco ser maior. E aí expõe menos a criança a textura dura, né? A textura mais que precisa da mastigação. E eu queria que você falasse um pouquinho do reflexo gag. Porque o que acontece? Muitas mães confundem esse reflexo da introdução alimentar com o engasgo. Aí, por exemplo, a criança que faz esse reflexo de aprendizado mesmo desse processo de deglutição, a mãe fica com receio de continuar, de ousar na evolução das texturas. E aí tem o efeito contrário, não fortalece a musculatura e continua com esse processo de textura líquida por um longo período, atrasando esse desenvolvimento da mastigação e atingindo todo aquele outro processo do trato gastrointestinal. Fala um pouquinho do reflexo gag para as mães ficarem mais
saberem reconhecer esse processo e não se desesperarem tanto, porque a gente conversa, mas é muito difícil a gente estar lá naquele momento e a mãe não ficar nervosa, né? Quando a criança nasce, ela tem um reflexo de gag bem anteriorizado. O que isso quer dizer? É mais na ponta da língua. O corpo, o sistema todo, ele funciona por uma razão. Por que a criança tem a mania de botar tudo na boca nesse início da vida? Porque é quando ela bota brinquedos na boca que faz com que esse reflexo de gag venha para trás, que ele posteriorize. Ele vai ser só um reflexo protetivo, que se a criança fez bastante exploração oral das coisas e botou na para que esse alimento não entre no lugar errado, no cano da laringe, no cano que vai para o pulmão, esse reflexo vai vindo para trás. E a criança tem esse reflexo como proteção. Se vai entrar sem mastigar ou sem engolir da forma correta, a língua faz o... Entendi. Ela tira do risco, mas ela está protegendo. E esse reflexo ele vai se diminuindo com a exposição aos alimentos. Então, quanto mais a gente coloca alimentos de texturas diferentes, mais a língua começa a entender: opa, tudo bem, esse alimento eu não tenho que jogar para fora, esse alimento está sendo digerido e tudo certo, está sendo mastigado, está sendo organizado. A gente sabe que o reflexo de gag, ele é um reflexo protetivo e que ele começa na ponta da língua quando a criança nasce e ele vai vindo para trás por exposição às coisas que ela for comer, que ela for botar na boca. Então, é muito importante isso. E que eu vi ali, né, falando da disfagia, do engasgo, mas se a fono não viu isso, né, porque ele diz, a minha filha teve pneumonia por causa da disfagia, é muito comum na TV. Se a fono trabalha para que essa disfagia seja evoluída, né? A gente vai fazendo a introdução alimentar com as texturas adequadas, sem risco para essa criança. Que a ideia não é botar as crianças em risco, é proporcionar experiência motora. E se eu proporciono isso só com 2 anos, ela vai ter dificuldades alimentares e de fala. A fala, ela é dependente da estrutura motora oral. Como é que eu vou falar se a minha língua nunca fez uma lateralização para os alimentos? A língua precisa fazer exercícios também. Então, é um processo que a gente sabe que o fonoaudiólogo é muito importante para isso e que se a gente não trabalha na fono, a Nutri não consegue introduzir o que a criança está precisando comer, né? Nutricionalmente. Então, é um trabalho em conjunto e os pais e a fono e a Nutri e a equipe em conjunto, né? E outra coisa que é importante, porque quando a criança entra nesse processo de dificuldade alimentar, às vezes é diferente, dificuldade e seletividade. A seletividade, a criança come mais de 15 alimentos, ela come os grupos alimentares. Quando a criança tem dificuldade, ela come menos de 15 alimentos, não come um grupo alimentar inteiro, por exemplo, de leguminosas, aí você precisa ter um profissional para avaliar isso. Descartar, na seletividade alimentar, descartar esse processo mecânico inadequado. Se identificar esse processo mecânico inadequado, tem que encaminhar para a fono, para poder resolver com a fono, porque não vai, você vai poder botar um banquete na frente daquela criança que ela não vai comer, porque ela não consegue fazer essa parte mecânica. Então, é tudo muito entrelaçado, né, Cíntia? Os profissionais têm que se comunicar e falar, olha, eu estou trabalhando isso com essa criança, olha, ele não está conseguindo evoluir na introdução alimentar. Porque a introdução alimentar tem um processo evolutivo de textura, né? E não pode ficar só preso na textura pastosa até 1 ano e meio, 2 anos, e sempre com a frase assim, se não for assim, ele não come.
Aí eu entendo, tem as mães que não comem, mas e aí, está estimulando? Já diagnosticou, já fez um laudo? O que está acontecendo? Né? É um processo sensorial, eu queria que você falasse um pouquinho também do processo sensorial, que é muito importante ser estimulado. Porque se você não estimula esse processo sensorial, você não consegue. Por exemplo, os copos que você utiliza, se utiliza canudo, esses que auxiliam nesse processo, como é que é feito isso? Algumas pessoas tinham perguntado sobre copo, né? Se eu indico um copo de transição ajuda. Eu não uso copo de transição, eu não indico esse copo para ninguém, nem sem trissomia. Ele não é um copo que proporciona um melhor posicionamento, né? Mas qual o copo de transição? Porque tem um copo que a criança chupa, tem aquele 3 furinhos, e tem um copo que vem com o canudo. O que vem com canudo, eles não chamam de copo de transição. O copo de transição, pelo menos a marca, sabe? Aqueles que são um canudo meio quadrado, assim. Sim, o retangular que vem com 3 furinhos. Isso. Esses não são indicados, eu nunca utilizo e que ninguém use também. Porque realmente não é. Fala para o pessoal aqui que você recomenda para a gente poder ajudar o pessoal que está aqui assistindo. É o copo com o canudo mais fininho. Ele não pode ser quadrado. Ele é um canudo realmente redondinho, bonitinho. Ele é um copo típico. Ele é um copo que muitas vezes as marcas vendem para depois. Mas não, a gente utiliza a partir dos 6 meses. A sucção no canudo, né? Inclusive, sucção no canudo pode ajudar com relação ao controle de volume, né? Então, às vezes a criança está engasgando com líquidos porque ela está tomando muita água por vez. Aí o canudo, ele é, de uma certa forma, uma forma de organizar a quantidade, o volume que essa criança vai receber quando ela sugar. Então, às vezes, só botando um canudo já para o engasgo da criança. Mas cada criança é única, como a gente sabe. Então, o fonoaudiólogo que está atendendo a criança, que vai ver os sinais clínicos de risco para pneumonia, né? Que é febre, ter roncos, sons de ronco, né? Ela ter muita tosse, muito engasgo. E às vezes a criança não tem tosse, não tem engasgo, porque é uma aspiração silente. Tá acontecendo alguma coisa entrando no pulmão e ninguém tá vendo porque a criança não dá sinais. Então, a gente realmente não tem como saber. É só o fonoaudiólogo trabalhando em cima dessa criança, cuidando tudo isso, mas não quer dizer que a gente não consegue introduzir texturas desde cedo, né? A gente vai ter todo o cuidado, claro, como sempre, mas por isso que a avaliação é individual. Tem crianças que com 6 meses a gente já vai começar a fazer... Eu nunca oriento a bater no liquidificador comida. É amassar um pouquinho com o garfo, né? Tu vai amassando um pouquinho com o garfo. Com 6 meses, tu vai fazer a introdução de pastozinho, mas não precisa ser liquidificado. Só de amassar um pouquinho já tá bom, né? A gente não precisa ter todo esse, né? E aí, com o tempo, a gente vai introduzindo a banana com um pouquinho de aveia, por exemplo, né? Com uma texturinha diferente. A gente vai introduzindo a textura na consistência que pastosa, mas evoluindo essa textura, né? Até chegar no ponto dela poder mastigar algo. Ou já começa com VLW. Depende, né? O BLW é aquela questão da criança se autoalimentar. Pode ser que a criança com trissomia com 6 meses possa fazer isso e não esteja em risco. Eu só vou saber disso se eu avaliar essa criança, né? Então... Não, o que é importante assim, não achar que o tempo resolve, né? Não. Se vê que tem algum, eu falo que o melhor observador é a família. Percebeu alguma coisa? A mãe nunca
assim, ela tem um olhar mais sensível para isso. Então, percebeu alguma coisa, procura um profissional que possa te ajudar. Na T21 é muito importante ter uma equipe de profissionais que entendam o da T21. Porque senão acaba optando por protocolos que não são direcionados, que não tem esse conhecimento que a gente tem sobre esse processo de hipotonia, esse processo de evolução de texturas, né? Esse processo tão importante, acabam fazendo, não levando em consideração isso e perdendo um tempo tão importante. Esses primeiros 1000 dias são muito importantes para toda essa formação. Tanto o amadurecimento do trato gastrointestinal, porque eles também amadurecem. Eles também ficam mais firmes, mais prontos para as texturas. Né? A criança não nasce podendo comer um pedaço de carne. O corpo vai amadurecendo, vai se constituindo, vai se firmando. Então, esses 1000 dias de ouro, é muito importante ter profissionais que acompanhem. E você falou uma coisa que é muito importante, é muito individual, porque eu tenho pacientes que passam com T21, que passaram por todo esse processo. Amamentação excelente, introdução alimentar excelente, comem todos os grupos alimentares, uma evolução muito grande. E tenho pacientes que ainda são presos à textura pastosa com 1 ano e meio, 2 anos. Só com a mamadeira, só com comida batida, só com lanches muito amolecidos. Se você tiver alguma coisa mais resistente, a criança cospe. Então, eu sinto que essas mães sofrem muito com isso, né? Com a preocupação da desnutrição, com a preocupação... A desnutrição é uma preocupação presente sempre. Aí ele não está comendo nada, aí ele vai perder peso. Tem que olhar o processo de uma maneira mais ampla. Não é só comer. Se estiver comendo errado, em pedaços maiores, pode complicar lá na frente. Então, eu tive uma paciente, acho que foi ontem, que falou assim para mim, Luciana, ela come, mas ela não mastiga. Mas ela come o prato todo. Aí eu falo, calma, tem alguma coisa errada. Cadê a fono? Não está na fono? Eu parei na pandemia, vou voltar agora. Eu falei, então volta para a fono. Porque ela não pode botar o alimento em pedaços maiores e só fazer o movimento de empurrar. Ela tem que mastigar e ela tem que lateralizar. Senão vai prejudicar muito a parte de digestão. E a fala também. A mastigação, ela é muito importante para a fala. Isso que eu queria que você falasse. Sobre a influência da mastigação na fala. Isso é muito importante. Até para a gente entrar aqui na pergunta do Bruno, que ele disse que quando evolui a textura, mas a criança continua amassando ao invés de mastigar. Como é que acontece a mastigação? A mastigação, ela é um movimento que ele não é assim só. Ele é assim, ó. Ele é um movimento que tem uma rotação também. E a criança com a T21, ela não consegue fazer a rotação, porque a língua só faz o movimento de protrusão, o movimento de trazer para frente. A língua não faz esses movimentos de lateralização. Para a gente ensinar uma criança a mastigar, ela precisa saber lateralizar. Porque quando eu lateralizo a língua, que eu ensino essa mandíbula a fazer isso. Fazer o movimento de tá. Ela tem que rotacionar. Se ela não rotaciona, ela vai só amassar. E para a fala, o movimento da mastigação precisa ser rotacionado. Porque a fala, ela não é só assim, né? Ela é dinâmica. E eu preciso de mobilidade de mandíbula. Então, a mastigação, ela é o treino para a fala. E a gente espera que uma criança fale e comece a falar com 1 ano. Né? Na trissomia, a gente espera um pouquinho depois, mas não quer dizer que eu espero que ela fale com 4, com 3. Que é o que acontece. Porque sempre esperando o que vai acontecer. Não acontece porque vai acontecer. Se não estimular, não acontece. É um contínuo, né? Então, a criança tem um amassamento. Como é que a gente pode fazer para que ela aprenda a mastigar? A gente precisa ensinar ela a morder pelos lados. Eu não posso ensinar ela a morder de frente.
E esses detalhes são detalhes que o fonoaudiólogo que tem a formação, que sabe de T21, vai poder ensinar os pais. Vocês vão poder ter essa segurança de estar fazendo isso no momento certo, sem risco, né? É uma coisa muito importante, porque, claro, eu falei de colocar alimento do lado, mas tem várias outras coisas que a gente precisa avaliar, mas colocar uma mordida lateral já ensina a língua a vir para o lado. Por exemplo, então, a tendência, eu quero que meu filho coma maçã, daí eu dou a maçã para ele comer, daí ele morde assim, né? Esse tipo de mordida é importante, claro que é outro tipo de memória motora, mas eu quero que ele aprenda a morder com lateralização de língua. Então, eu vou fazer uma apresentação dessa maçã em tiras, por exemplo, né? Então, é toda uma organização que muitas vezes é nós, adultos, ou fonoaudiólogo que vai orientar essa família com segurança e essa criança vai poder ter um desenvolvimento adequado, independente da trissomia. Porque a trissomia não é mais desculpa, não pode ser. A gente vive em 2021, a gente não pode mais botar a culpa na trissomia. Isso, pra mim, me mata. Eu não consigo mais ouvir isso. É que ele tem trissomia, é que... Gente, tem um monte de criança com trissomia que tem disfagia, tem criança que não tem. Ele não vai conseguir amamentar porque ele tem trissomia. Não, gente, para de botar na conta, né? Vamos correr atrás. Precisa. Buscar essa responsabilidade e correr atrás desse processo, né? E eu sei como é difícil para os pais, porque muitas vezes eles também não sabem, né? O profissional tá te dizendo isso. O profissional pega e diz para os pais, olha, ele não vai conseguir amamentar porque ele tem trissomia. Ele não vai conseguir sugar no peito porque ele tem trissomia. O que a mãe vai pensar? Tá bom, né? Não tem como a mãe achar diferente se ela não for atrás. Acaba que ela tem que estar indo atrás, ela tem que estar, né, buscando informação, porque muitas vezes o próprio profissional não está orientando corretamente, né? E isso é muito triste. Mas hoje, com a pandemia, com tudo isso, no fim, pode ser que facilite, né, a informação. Está cada vez mais fácil de ver essas coisas, né? De saber sobre eu acho também assim. Trouxe essa história da facilidade, da percepção, mais essa proximidade, né? Que a pandemia trouxe muito mais, porque a gente ficou muito tempo em casa, né? E também da participação da família nesse processo. Porque o profissional encontra aquela criança uma vez, no caso da nutrição, depois de 45 dias ou 3 meses, e o processo todo é de responsabilidade da família. Na fono, como é uma terapia que tem mais encontros, ok, mas de qualquer maneira tem que ter continuidade desse trabalho em casa, não é? E essa pandemia proporcionou isso, os pais participaram mais desses exercícios que deveriam ser feitos. O que você sentiu nesse processo? Teve maior participação da família? Dá para ver que as famílias também estão buscando um pouco mais de atendimentos, né? Tanto online, agora facilita isso também. A família, ela tá mais engajada, mas a gente vê que tá todo mundo cansado, exausto, não só sobrecarregado, mas a situação atual é uma situação de muito estresse, de muitos medos, né? Então, as famílias estão com muitos receios. Eles estão recebendo muitas informações, mas não estão conseguindo colocar em prática tudo que eles estão ouvindo. E isso dá para ver, assim, que tá gerando também ansiedade nas famílias, porque, peraí, eu tô sabendo e eu não tô conseguindo fazer, e às vezes isso gera um pânico, assim, né? Porque trava, né? A família, eu não tô fazendo nada daquilo que foi orientado, não tô conseguindo. Então, a gente tem que ir adaptando com metas menores, né? Vamos fazendo metas menores, mas que a gente vai construindo e não estagnando, não deixando, né, acontecer do jeito que for. Mas assim, olha, eu não consigo fazer tudo isso que a Fono indicou, mas eu vou começar por aqui, vou subindo. A Fono vai indicando também menos coisas por vez. A gente tem como conseguir, mas a gente precisa
organização diferente, né? E conversar mais com os Planejamento. profissionais. E outra, vou te dizer uma coisa, isso que você está falando é exatamente o que tem que acontecer na alimentação. Porque são muitas propostas e eu sempre falo, começa aos poucos, mas começa. Não fica paralisada. Tem que fazer. E tem que se comprometer a fazer, sabe? Porque às vezes é um tempo perdido de um neurodesenvolvimento muito importante, né? Nessa fase inicial da vida, do 0 a 6 anos, assim, que a gente precisa estar o tempo todo incentivando. Essa parte ambiental também é muito importante, né? Da gente mostrar o universo para despertar a curiosidade, mostrar o universo alimentar ali, contato com a textura. Eu gosto muito da alimentação participativa, que deixa a criança mexer nos alimentos, deixa sentir as texturas, vai fazendo ali uma apresentação, né? E a criança vai desenvolvendo a curiosidade de levar aquele sabor à boca, de brincar com o alimento, né? E por outro lado, a gente está dando suporte ali com o pratinho perto, mas deixa a criança fazer essa parte sensorial, né, Cíntia? Sim. Que é muito importante. Esses exercícios com esses objetos, que eu vejo muito no trabalho das fonos, né, principalmente na seletividade alimentar, de incentivo, de mastigação, os pais podem comprar isso e fazer esses exercícios em casa? É muito importante que os pais tenham a orientação da fono, né? Por quê? Porque dentro da nossa boca a gente tem muitas áreas, né? E cada área a gente estimula por uma razão. Então, por exemplo, eu quero estimular mais a ponta da língua para ter força para atrás do dente empurrar. Eu tenho que fazer movimentos específicos na ponta, por exemplo, né? Então, essa questão de exercícios, ela é muito particular das crianças. O que eu acho que é algo importante, que dá para fazer, que eu sei que todas as crianças com trissomia podem melhorar a sensibilidade, é a sensibilidade dentro das bochechas, né? Porque é a sensibilidade das bochechas que vai fazer com que a criança saiba que tem comida parada. E aí a língua vai poder ir lá, tirar. Então, às vezes, tu vai escovar o dente da criança, tá cheia de feijão aqui. No vestíbulo, que a gente chama, que é essa região aqui. Então, eu preciso melhorar a sensibilidade nessa área também. Se eu melhoro a sensibilidade dessa área, inclusive quando eu vou escovar o dente, escovar aqui, né? Escovar a bochecha da criança por dentro, para que ela ative um pouco mais. E quando a língua começa a melhorar esse movimento de lateralização, ele começa a conseguir puxar o alimento dos lados também, né? Então, é todo um processo. E a parte sensorial, eu costumo também, muitas vezes, indicar para a terapia ocupacional se ela precisa de um trabalho sensorial focado na mão, por exemplo. Então, às vezes, a criança, ela começa a alimentação, ela não consegue nem ver, nem sentir o cheiro, nem tocar. E eu faço todo esse processo, assim, de realmente, de uma alimentação responsiva, de cuidados, né? Para que a criança tenha a vontade, ela não pode ser obrigada. E, às vezes, eu tenho crianças que passaram em outros atendimentos, daí foi forçado, né? Utilizando os materiais que a gente usa de vibração, por exemplo. Aí fica com pânico. Aí a criança já não quer mais nada na boca. Daí a gente tem que começar lá na mão, vai subindo. Aí quando sobe, ela vai deixando. Quando chega na bochecha, ela deixa, daí dentro da boca não deixa. Então, é todo um trabalho de realmente ajustar essa sensibilidade, diminuir a aversão, né? E os alimentos, eles vão ser aversivos para a criança, dependendo da forma que eles são apresentados, né? Então, a gente quer que a criança veja, por exemplo, pensando na maçã, né? Então, a maçã, a criança sempre come uma maçã amassada.
mas ela não conhece a maçã vermelha grande que representa essa papa aqui. Então, ela é outra fruta para ela. Por mais que tenha o mesmo cheiro, né? Ela precisa ser apresentada de todas as formas para ela ver que são coisas diferentes, mas que são a mesma fruta. Então, é todo um processo, né? E eu gosto muito de trabalhar a mastigação com mordedores, mas também são mordedores diferentes, não é um mordedor qualquer de crianças, né? Aqueles redondos, por exemplo, né? Então, a gente tem todo um cuidado, mas isso tudo é preciso que a fono avalie essa criança. Porque, por exemplo, eu vou lá e vou dizer para todo mundo aqui, ó, pode sim, vai, não tem como engasgar com água. Mas talvez essa criança tenha sim. E ela tem uma dificuldade motora, que a língua não faz o canolamento, pronto, já engasga com água. O uso do canudo vai ajudar? Vai, mas se não ajudar, é que precisa da avaliação, né? É difícil, eu sempre falo para as famílias, vocês fazem as perguntas, mas como nas nossas áreas é tudo depende, eu fico às vezes meio triste, né? De dizer para os pais, depende, precisa avaliar, né? Mas eu acho assim, a segurança tem que ser feita com organização da família. Isso, quando a família está comprometida, a gente vê um retorno muito grande, né? Se ela está bem orientada, você vê a evolução da criança, você tem um sucesso nessa evolução muito grande. Tem pacientes que estão aqui minhas, que fazem a introdução alimentar, que veem esse processo. E eu acho também que a avaliação do profissional, ela te diz o caminho. Olha, faz, inclusive, a prioridade do caminho. Porque não é para fazer tudo ao mesmo tempo. Às vezes você sufoca, assim, que ela não dá conta, a criança. Né? Você tem que direcionar, não vamos trabalhar com isso agora, vamos passar para 9 meses, a gente vai passar para um outro esquema de alimentação, ou então você vai ficar muitas vezes na lateralização durante 2, 3 meses para poder ter algum ganho. Não é da noite para o dia, né? As famílias também, as mães, principalmente, são as que mais entram em contato com a gente, né? Tem uma ansiedade muito grande dos resultados. E isso leva tempo, não é? Tem crianças que respondem rapidamente, tem crianças que vão responder mais lentamente, né? Tem crianças que vão evoluir lá na frente. Então, e outra coisa que eu também quero falar, não olhe para o filho dos outros, olhe para o seu filho. O seu filho é o que é importante, é o seu filho que está apresentando aquelas características. Se você começar a comparar os seus filhos com o seu filho com os outros, você acaba perdendo a referência. Olha para ele, vê aonde você tem que investir para ele evoluir. Que isso é muito importante para direcionar o acompanhamento. Porque não dá para fazer tudo e se perder e não mensurar, né? Cíntia, porque se você não mensurar do ponto que você estava para o ponto que você foi, você vai ficar fazendo e às vezes são muitos ganhos e só identifica um. Então, mostrar isso para a família é muito importante nessa avaliação, nesse processo da fono, né? Sim, a família tem que estar sempre vendo, né, o que a gente está construindo, né? Nós estamos construindo. Não vai começar com um alimento duro, a gente vai começar com um alimento menos, né, mais macio. Então, tem todo um processo e a família tem que estar sempre vendo aonde que nós queremos chegar e aonde a gente está. E a família podendo repetir em casa, esse processo vai mais rápido. Então, vai na fono uma vez por semana. Então, a gente vai se ver uma vez por semana, ele só vai ter o treino uma vez por semana. Quer dizer que ele vai demorar muito mais do que se tu faz todos os dias. Quando tu voltar na semana que vem, pode ser que eu já possa passar para a próxima fase, né? Então, é todo um processo e que esses passos a gente vai organizando com a família, né? A gente precisa disso, que tu treine isso aqui essa semana para a semana que vem eu trocar. Então, eu vou orientando a família e eu vou explicando. A gente está nos passos, né? A gente está no passo 1, a semana que vem eu espero entrar no 2. E
coisas tangíveis, coisas que as famílias possam fazer, que não tire muito da rotina delas, né? Que eu acho que isso que é o mais difícil. E às vezes a criança não é colaborativa com os pais, mas é na Fono. Não é com os pais, mas é na Nutri. Então a gente quer Sim, que eles possam continuar sendo colaborativos em casa também, né? Então os pais também passam por essas dificuldades. E a gente vai ajudando nisso também, como introduzir é esse engraçado tipo de porque exercício. eu faço terapia alimentar lá. Na verdade, a gente faz uma grande aproximação dos alimentos, né? Eu trabalho onde tem uma cozinha artesanal e as crianças se divertem muito. E a gente vai observando esse processo de texturas, de provar, de lamber, né? E eu sempre falo, as mães falam assim para mim, nossa, Luciana, com você ele faz tudo. Ele faz todos os exercícios, faz aqui um monte de coisa legal e tudo. E chega em casa, não quer fazer nada. Uhum. Eu falo, calma, é um processo, conquista ele, porque às vezes a gente tem que demora para conquistar uma criança. A gente vai conquistando, tem um processo de conquista muito grande. Conquista de confiança mesmo, para você fazer isso. Porque o corpo, ainda mais no fono, o corpo é muito nosso, né? Muita criança, você está ali mexendo, fazendo exercício. Então você precisa ter confiança daquela criança, de que aquilo não vai ser agressivo, que não vai ser, né? E com a comida é a mesma coisa, porque a criança, às vezes a mãe bota um prato desse tamanho. Será que tem que comer isso tudo, isso tudo? Isso, às vezes tem que começar com um pequenininho, foi o que você falou das pequenas metas. Vamos começar com uma pequena meta e ir avançando aos pouquinhos, porque realmente pode criar essa sensação de que ele não vai dar conta. Já assusta, né? Já assusta. Peraí, minha mãe quer que eu coma tudo isso aqui de brócolis. Bota um pouquinho, bota um verdinho ali. Às vezes eu bota só um pedacinho e vai. Porque ele vai se acostumar com aquele. Não vai ser mais nada tão estranho para ele. Né? O novo é muito estranho para as crianças. Então, apresentação. A gente bate muito nisso. E muitas vezes a criança nega a primeira vez é porque ela não conhece. Não é porque ela não quer. Né? O desconhecido é muito. Então você tem que ir conquistando. E na T21, principalmente, que a gente tem que fazer esse estímulo ambiental o tempo todo para a gente poder esse processo ser um processo mais proveitoso. E olha, a gente vê grandes conquistas, não é, Cíntia? A gente vê crianças com conquistas maravilhosas. Isso dá uma satisfação muito grande. Então, falamos bem de mastigação. Eu acho que a gente tem outras coisas para falar também da Fono. Eu sei que você está com um curso lá na 21 Conecta. Queria que você falasse um pouquinho do seu curso, porque eu também já fiz um curso lá de introdução alimentar. Muitas mães ficaram felizes com o curso. Eu queria que você falasse do teu curso lá no 21 Conecta para as mães ficarem sabendo. É o curso de Aprendendo a Comer para Aprender a Falar. Então, é sobre algumas coisas que a gente pode proporcionar para as crianças com T21 desde pequenas, com segurança sempre, e como isso pode facilitar a produção da fala, né? Porque a fala é toda essa parte motora, né? Então, todo o curso é baseado em como ajudar essa criança a falar através do processo de alimentação, de introdução alimentar. E muitas vezes só da gente incluir as crianças na cozinha, né? Isso aí já ajuda e muito. A criança tem que ela tem que estar dentro desse mundo da cozinha, né? Eu uso no consultório também, assim, eu faço com as crianças receitas. Agora, essa semana, eu vou fazer uma receita de bolo de amendoim para festa junina. Então, a gente vai trazendo as crianças, né? E, claro, em casa,
os pais acabam não querendo sujar muito as coisas porque a gente está sempre correndo, né? E nós, no atendimento, a gente já está esperando a sujeira. Então, com nós, as crianças podem acabar fazendo mais coisas porque a gente está disposto à sujeira, a gente está disposto à bagunça que vai acontecer, né? Então, essas coisas também interferem. Isso também são coisas que eu falo no curso sobre a importância da criança estar junto. E a mastigação, ela é vivida, né? Ela é dentro do nosso ambiente e a gente precisa que a criança esteja olhando a gente comer. Ela não pode estar separada, né, da mesa. Então, ela come em horários separados. Ela não come em horários separados. Ela tem que comer junto com a gente, né? Todo mundo na mesa. Então, é um processo, né? A gente sabe que é difícil, mas que é realmente uma escada que a gente vai subindo. E tudo isso eu falo no curso, né? Eu mostro como que a gente pode fazer tudo isso, como que a gente pode proporcionar a musculatura, facilitar o desenvolvimento da musculatura do rosto como um todo para proporcionar a fala para as crianças. Então, para os pais é bem produtivo. É um curso direcionado aos pais, então, para que eles possam fazer as coisas em casa. Perguntaram aqui se é para os pais. O meu curso também é para pais, no 21 Conecta. A gente faz uma conexão realmente. A intenção do 21 é fazer uma conexão com as famílias, né? Para essas famílias perceberem, terem essa percepção e esse olhar crítico e esse empoderamento de conhecer para buscar soluções, né? E eu acho que a gente dá tanta solução, né? A gente dá muita solução no curso, né? Então, esses cursos são bons que a gente dá, assim, o caminho das pedras, mas depende muito desse comprometimento das famílias. Eu acho que isso é muito importante. Então, entrem lá no 21 Conecta, que vem muita novidade por aí, na parte nutricional, na parte da fono, e com a nossa intenção mesmo é de levar o maior número de informação para essas famílias, para que essas crianças voem, porque elas são sensacionais e elas têm uma capacidade gigantesca de ir e fazer o que elas quiserem. Então, contem comigo, com a Cíntia, para essa evolução e para essa construção, né, Cíntia? Sim, a gente precisa usar menos a desculpa da trissomia e acreditar mais nas crianças, né? Eu sempre acredito que as crianças aprendem quando a gente ensina, quando a gente está disposto a ensinar, né? Então, é muito importante que a gente aposte nelas. Elas conseguem, a gente tem como estimular, a gente não começa já achando que elas não vão conseguir, a gente começa mostrando o caminho para conseguir. E é isso que é o mais importante. Acreditem nas crianças, elas conseguem e elas sentem. Elas sentem quando a gente acredita nelas, elas sentem. Cíntia, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você, foi um prazer aprender com você. Porque eu sempre aprendo com os profissionais que conversam comigo aqui. E nós somos um grande time, uma grande rede. É isso que a gente tem que pensar. Nós somos rede. Para uma ajudar a outra, para levar essas famílias adiante aí nessa vida e nessa tantas coisas positivas que vêm nesse processo. Tá bom? Muito obrigada. A live vai ficar salva. E que venham mais projetos e mais lives por aí. Aguardem, né? Muito obrigada pelo convite. Um beijo, gente. Boa noite. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.